Meus amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje é dia 22 de dezembro de 2023. Chegamos para mais um dia do Semeando a Palavra. Peço licença aí para entrar na sua casa, através do seu celular, através do seu notebook, da sua TV, ou no seu carro, ou no seu fone de ouvido para te acompanhar e juntos aprendemos mais um pouco da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma sexta-feira de vitória e que Deus possa te guardar de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus. Amados, na quarta-feira falamos um pouco sobre os frutos do Espírito, sobre o amor. E hoje vamos falar sobre a alegria, a importância de você louvar ao Senhor, estar alegre com Deus, cantar louvores a Ele. Porque quando você está alegre, quando você louva o Senhor, Deus ele te dá vitória em meio a toda a situação. O inimigo não entende quando você está alegre e quando você louva o Senhor, porque ele não sabe o que é adorar. O inimigo só blasfema, só reclama, só traz injúria, contenda. E ele, quando vê você passando por uma luta, uma prova, e está adorando ao Senhor, ele fica confundido. Então louve ao Senhor. Louve a Deus nesta manhã, independente da sua luta, Deus ele tem vitória para você, a partir do momento que você se posicionar como adorador. A palavra de hoje está em 2 Crônicas, capítulo 20, e o verso 21, que diz assim: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Salmo 71, 23 vai dizer assim: Os meus lábios gritarão de alegria quando eu cantar louvores a Deus. O crente sabe que mesmo nos tempos mais difíceis, a alegria pode ser encontrada na salvação que Jesus Cristo nos oferece. Não deixe que as circunstâncias da vida definem a sua alegria, pois a verdadeira alegria vem de Deus. A Bíblia pode nos ajudar a desenvolvermos essa virtude do fruto do Espírito. Confiar em Jesus e crer na sua palavra nos traz uma alegria profunda que nos dá perseverança e resistência em qualquer situação. Essa alegria nos motiva a enfrentar qualquer desafio com coragem e esperança. Embora todos possam experimentar a alegria momentânea, somente a alegria que vem do Espírito Santo é duradoura. Então se alegre e cante louvores ao nosso Deus nesta manhã. A palavra de hoje fala sobre Josafá. Josafá estava sendo cercado pelos seus inimigos, pelos amonitas e Moabe. Estavam cercando, mandaram uma notícia ruim que iriam invadir ali Jerusalém. E ele se sentiu acuado, não teve tempo de armar uma defesa ali contra eles. E ele foi adorar a Deus e foi buscar a Deus em conselho. E o Senhor lhe deu uma tática, lhe deu uma ideia de lhe postrar e o adorar ali, né? Ali no verso 19 vai dizer assim: E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta, né? Quando Josafá ele vem se prostrar ao Senhor, o Senhor ele vai usar ali um levita, né? E ele disse: Dai ouvidos, ó todo Judá, e vós, morador de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: Não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E o Senhor está ali usando Jaaziel, filho de Zacarias, que é um levita, um dos filhos de Asaf. Então Deus usou ali um levita para vencer essa guerra. Deus falou: Não temais, nem vos assusteis, porque nessa peleja vocês não vão pelejar. Nessa peleja vocês somente vão adorar. Então adore ao Senhor nesta manhã, em meio à luta, em meio à tristeza, em meio a tudo que você está passando. Se poste como um adorador, porque Josafá, ele não colocou ali um exército com espada e nem com lanças para guerrear. Ele levantou um grande coral e colocou levitas ali na frente daquela peleja, e o Senhor se prostrou e colocou aquele povo para adorar e dar vitória a eles. Paulo e Silas estavam naquela prisão, em meio a toda aquela
tristeza que eles estavam passando, solidão, açoites, eles decidiram adorar a Deus. E a palavra fala que um grande terremoto aconteceu e as cadeias se quebraram. Naquele país que não havia terremoto, quando eles começaram a adorar, as cadeias se quebraram. Então venha adorar a Deus nessa manhã, em meio a toda a luta que você está passando. Deus tem vitória para você. Adoração e guerra, um exemplo do Antigo Testamento em que Deus ele dá vitória. Aleluia. Então que você possa ter a certeza que Deus está contigo em meio a essa luta e Ele vai te dar a vitória. A maioria dos cristãos pensa na adoração como algo que fazemos quando nos reunimos no culto. Aprendemos que a adoração nos ajuda a suportar provações e nos capacita para testemunhar. No entanto, você sabia que a adoração também nos ajuda na guerra espiritual? Há uma guerra espiritual que, se você se colocar na prontidão de um adorador, aleluia, Deus ele se coloca em pé para te dar vitória. E adoração e louvor a Deus Todo-Poderoso nos dá vitória sobre qualquer luta, sobre qualquer situação. No Antigo Testamento, o povo de Deus aprendeu que adoração e guerra andavam de mãos dadas. Repetidamente lemos sobre situações em que as pessoas falharam em adorar a Deus de todo o coração. Como resultado, seus inimigos o derrotaram. No entanto, quando se arrependeram e adoraram verdadeiramente a Deus, Ele sempre lhes deu a vitória. Eles não podiam vencer uma guerra sem adoração sincera. Então, Josafá, ele ali que foi o quarto rei, no reino do sul, Judá, né, que o seu nome significa Deus é juiz. Ele era filho do piedoso rei Asa. Asa morreu e Josafá tinha cerca de 35 anos quando subiu ao trono de seu pai. Ele reinou por 25 anos. Segundo Crônicas 22, verso 9, descreve seu caráter como alguém que buscou ao Senhor de todo o coração. Como há diferença quando temos um líder que ele entende o que é ser um adorador, né? Como há diferença quando há um sacerdote no lar que entende o que é ser um adorador. Como há diferença na vida de uma pessoa quando ela entende o que é ser um adorador. Então que você possa entender a importância do seu chamado, entender que Deus te chamou como adorador, e você não precisa estar dentro de um templo para adorar não, você pode levantar todas as manhãs e adorar a Ele, glorificar Ele, exaltar Ele pela sua grandeza. E Josafá era esse rei, um rei que buscava o Senhor de todo o seu coração. No início do seu reinado vemos que seu coração se esforçou nos caminhos do Senhor. Ele enviou homens por todo Judá para ensinar a palavra de Deus. E como resultado de seus esforços, o temor do Senhor caiu sobre todas as nações ao redor de Judá e houve paz. Deus abençoou Josafá porque ele fez a sua vontade. No capítulo 18 descreve a queda de Josafá. No versículo 1 nos diz que ele se juntou a Acabe. Acabe era o desprezível rei de Israel que se casou com Jezabel. Ele era um idólatra que odiava o único Deus verdadeiro. Josafá casou-se com a filha deste homem e através desse relacionamento Josafá foi desencaminhado. Mais tarde, Josafá se arrependeu em confiar em Acabe e voltou a buscar o Senhor. Amados, muitas das vezes na nossa vida erramos, tomamos caminhos errados e Deus, pela sua misericórdia, nos dá a capacidade de nos arrepender e voltar para consertar aquilo que fizemos errado. E assim, Josafá se arrependeu em confiar em Acabe, porque Acabe era aquele que não gostava de Deus, não gostava das coisas de Deus. E ele voltou a buscar o Senhor, e o Senhor ensinou ele sobre aquela situação, sobre aquele erro que ele tinha cometido. Então, após um período de paz e renovação espiritual, os moabitas, os amonitas, os sírios e outros montaram um grande ataque a Jerusalém. O verso 3 diz claramente que Josafá temia. Não há nada em ter medo. Não importa a luta que você está passando. E se você está passando, você está com medo, não tem problema em ter medo. Porque ele sabia que não poderia derrotar seus inimigos sozinho. Porém, dessa vez, ele não buscou uma aliança com o homem. Agora ele não vai falar com Acabe. Ele agora propôs a buscar ao Senhor. Ele propôs a fazer um jejum em todo Judá. O povo do reino reuniu-se para pedir ajuda ao Senhor. Eles se reuniram e oraram. Olha a diferença de um líder agora que está alinhado com Deus. Ele agora, em vez de procurar Acabe, ele foi procurar o Senhor. Ele colocou o povo a orar. Ele colocou o povo a jejuar. E eles vieram de toda a cidade de Judá e vieram buscar ao Senhor. Então, não há nada melhor quando você está com um problema,
e você decide buscar o Senhor. Quando você reúne crentes para orar e buscar a Deus por essa luta que você está passando. Eu louvo a Deus por todos os irmãos que estão nos ajudando na luta, nessa oração em prol da minha filha. Eu creio que o nome do Senhor vai ser glorificado e vai ser mais um testemunho para nós dar. Ela já está melhor, eu creio que logo ela vai estar com alta e vai estar aqui em casa para juntos adorarmos e celebrarmos, porque nosso Deus, Ele é fiel, amado. Nosso Deus tem nos guardado e Deus tem enviado pessoas, homens de Deus, para nos reunir em oração nas madrugadas. Eu louvo a Deus por cada irmão que está buscando ao Senhor em prol da nossa família. Então, quando o povo se reúne para buscar Deus, Deus ele faz a diferença. Uma nação humilhada diante de Deus. Os versos dos 5 ao 9 vai dizer assim: na frente da nação o rei Josafá orou e louvou a Deus por quem ele é e o que ele fez, e o rei sabia que poderia fazer. O louvor do rei torna-se um pedido específico. Vamos ver do 10 ao 12 que diz assim: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizesse dar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa essência, ele diz, somos absolutamente dependentes de ti, Senhor. A adoração é uma admissão da dependência. Então, se você se coloca dependente de Deus, Deus se coloca em pé para te socorrer. Antes, Josafá dependia do malvado Acabe. Agora ele aprendeu a lição. Ele não depende de ninguém além de Deus. Que você possa aprender uma lição. Pare de depender de pessoas, de seres humanos. Coloque primeiro Deus na frente de tudo, porque Deus usa pessoas para te ajudar. Então, se você colocar primeiro as pessoas na frente de Deus, meu amigo, você está fazendo a coisa errada. Mas se você coloca Deus na frente das pessoas, na frente dos problemas, Deus se levanta para te abençoar e usar pessoas para te ajudar. Isso é que Josafá fez. Colocou Deus como no centro de tudo, como a dependência dele, e Deus se levantou para o abençoar. Então, amados, que nesta manhã você possa aprender uma lição. Que Deus, ele se levanta quando você decide o adorar em espírito e em verdade. O verso 22 vai dizer assim, do capítulo 20: e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Glória a Deus, o Senhor deu vitória ao povo de Israel apenas com o louvor, apenas com a adoração. Então, nesta manhã, se alegre, que é um dos frutos do Espírito, a alegria. Se alegre e louva ao Senhor. Não importa, meu amado, se a luta está difícil, se você não chegou onde queria chegar, Deus, ele está aqui para te ouvir. E se você se colocar em prontidão de adorador, o milagre vai acontecer. O verso 27 vai dizer assim: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca de seus inimigos. Tem a alegria do Senhor para você esta manhã. Pode se alegrar. Pode se alegrar, porque eu creio que você está se levantando como um adorador esta manhã. E Deus vai te dar vitória em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, que você possa ter entendido essa palavra, que essa palavra venha arranhar em seu coração, entender que um dos frutos do Espírito é a alegria. E muitas das vezes você vai estar triste, mas Deus nessa manhã entrou aqui na sua casa, no seu lar, através dessa palavra para te dizer: se alegre em meia luta, se alegre em meia a toda essa situação, a toda essa prova, porque eu tenho vitória para você. Coloque um hino de louvor, cante louvores ao nosso Deus, exalte e glorifique a Ele, pois é o único digno de ser adorado, e Deus vai te dar vitória. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, eu te agradeço, Pai, pois Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa torre forte, em Ti confiamos, ó Pai, nossa esperança está em Ti.
Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, ó Pai, pois Tu és digno de ser adorado. Pai, em meio, Pai, a toda luta, em meio a toda situação, Pai, que o Teu povo passa, ó Pai, que neste momento vem invadir em seu coração, em sua casa, em seu carro, onde ele estiver, a alegria do Espírito Santo. Pessoas, ó Pai querido, que há anos não conseguem dar um sorriso, meu Deus, que a alegria vem invadir agora o seu ser, invadir a tua alma e transbordar o seu ser, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, pois só o Espírito Santo, ele tem a alegria que vem de Ti, a verdadeira alegria que traz paz, que traz consolo, que traz refrigério. Ô Espírito Santo, alegra nosso coração, para que possamos juntos te adorar e te louvar em espírito e em verdade, ó Pai. Está terminando o ano. Ô Pai amado, independente de tudo que passamos este ano, nós te louvamos, nós te agradecemos, pois Tu és fiel em nossa vida, Pai. O inimigo não pode entender, mas ele vai apenas ver o Teu povo adorando em espírito e em verdade, e engrandecendo ao Teu santo nome, Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em Teu santo nome. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te livre de todo mal, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo e todos digam amém. Que Deus te abençoe, se alegre em Cristo Jesus, tenha um final de semana abençoado, se reúne com sua família, com seus amigos e celebre o nascimento de Cristo. Amém? Dia 25 é segunda-feira, nós vamos estar pela manhã trazendo uma palavra sobre o verdadeiro Natal, sobre a importância e o significado do verdadeiro Natal. Então não perca, tá bom? Segunda-feira pela manhã, estamos aqui com Semeando a Palavra. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique com Deus. Tchau, tchau.